tudo bem? Bem-vindos aqui à casa de vocês, o canal Português para Desesperados. Eu sou a Carol Mendonça. Seja muito bem-vindo, você está em casa. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para aproveitar tudo que eu coloco aqui, porque é feito para você de coração. Se você estiver assistindo a essa aula por outra plataforma, eu te convido para ir lá no canal também. A gente tá junto, somos uma família. Eu vou com você, você vai comigo até o final. Sabe qual é o final? O dia em que a sua nota de língua portuguesa vai ser o gabarito, vai ser a nota máxima. Ela vai melhorar muito, inclusive a parte de interpretação de texto. Essa é a aula 1 do nosso curso, nosso mini curso, porque vão ser só 4 aulas, infelizmente. Mas a gente pode marcar muito mais estudos, muito mais pesquisas juntos sobre essa matéria, porque interpretação de texto se estuda sim. Existem ferramentas para te auxiliar dentro da própria língua e existe também a prática do treino orientado que vai fazer com que você melhore. Isso é um fato. Tudo bem? Então nem vem com essa de interpretação não se estuda, interpretação não se ensina. Tem muita coisa que vai fazer com que na hora da prova a gente se sinta seguro. Isso faz diferença. A segurança na hora da prova separa o aprovado do reprovado. Então, como eu quero que você fique no grupo do aprovado, a gente vai ter que fazer essa prova com a marra. Com o nariz empinado, chegar na prova e falar, cadê? Me dá. Cadê minha prova? Dá aqui pro papai. No primeiro momento, eu quero dizer para vocês sobre a diferença de interpretação de texto para compreensão de texto. Inclusive, eu fiz um resuminho em PDF, está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Pode baixar e aproveitar, pode compartilhar, pode falar para todo mundo que esse material é bacana, que você usou, aprovou e gostou, tá bom? Eu espero que você goste mesmo. Foi feito com carinho. Bom, a diferença básica entre compreensão textual e interpretação é que a compreensão se restringe ao texto, ao que está escrito ali. Então, você vai ler e vai compreender o que o autor disse, o que, vamos dizer assim, está comprovado que está escrito. Está comprovado por que está escrito. E a interpretação de texto já é diferente, ela já exige que você leia, entenda o que está escrito e some isso com o seu conhecimento de mundo. Some de somar, não é sumir com isso e marcar qualquer letra, é de somar. Você vai juntar o que está escrito com o que você entende da sua realidade, com a atualidade, com o mundo à sua volta. Alguns alunos perguntam assim, professora, quando que a gente vai começar a estudar essa matéria? Eu falo, qual matéria? Benção. Qual matéria, braba? Aí, não, essa matéria, conhecimento de mundo. Eu falo assim, então, eu tenho uma notícia para te dar. Conhecimento de mundo não tem a ver com a maneira como você entende a vida no planeta Terra. Não na Matrix, mas no planeta, a vida real. As coisas que estão acontecendo, como você se vê, como você vê o outro. Então isso não dá para a gente ter uma matéria disso. Porque seria o tempo da matéria e o tempo da idade que você tem. Quantos anos você tem? Bota aqui nos comentários. Quantos anos você tem, você que tá me assistindo aí agora? Eu tenho 30, fiz 30. Sou uma mulher de 30 anos. E adoro falar isso, depois que eu fiz aniversário. E eu tenho 30 anos aí, mais ou menos, né, de vivência. Esse é o meu conhecimento de mundo. Tudo que eu já li, tudo que eu já assisti, tudo que eu já conversei, o quanto eu me aprofundei em algum tema, isso é meu conhecimento de mundo. E aí, a gente vai ter que garantir uma melhora no conhecimento de mundo de todos nós daqui pra frente. Não, professora, você nem me conhece, tá falando besteira, eu tenho conhecimento de mundo, mas eu vou te ajudar a melhorar. Por mais que você já tenha, eu quero te ajudar a ter mais conhecimento de mundo. Conhecimento nunca é demais. Então, eu usei no material e vou usar aqui na aula como exemplo, a seguinte frase. Vidas negras importam. Se você olhar essa frase, a compreensão textual, o que está escrito aí? Que a vida das pessoas pretas, as pessoas negras, as pessoas de origem afrodescendente, as pessoas de cor negra, cor da pele, tem importância. Eu sei que esse termo, pessoa preta, pessoa negra, afrodescendente, caraca, isso tudo aí dá uma dúvida, né? Gera uma dúvida sobre qual é o termo certo, a gente fala sobre isso já já. Mas eu já adianto que não tem certo e errado. Tem você agir com respeito e tem você agir sem respeito. Mas a gente vai chegar lá, sobre origem de palavra e tal. Mas vamos lá. Então, compreensão textual. A vida das pessoas pretas tem importância. É isso que está escrito. Vidas negras importam. Beleza, isso é compreensão textual. Interpretação textual. Eu sei que está acontecendo no mundo agora, em 2020, uma movimentação antirracista. E essa é uma das frases que dão cara, que dão voz a esse movimento. É um movimento antirracista
antifascista é um movimento que luta contra o abuso de poder de alguns policiais americanos e esse movimento ganhou voz no mundo todo, inclusive no Brasil, onde também acontecem os mesmos problemas. Então, quando eu tenho vidas negras importam, essa frase interpretada significa que a qualidade de vida, o direito de ir e vir, o julgamento justo, a saúde, os direitos humanos básicos, os direitos à dignidade, o direito à oportunidade para as pessoas que têm a cor da pele preta precisam ganhar mais atenção da mídia, precisam ganhar mais comoção das pessoas, da sociedade, porque um assassinato de uma pessoa periférica e negra não tem a mesma importância que o de uma pessoa que mora num centro urbano, privilegiado e que não é da cor negra, que é branca, que é parda, que é qualquer outra coisa, ela é diferente. Qual é a diferença se somos todos iguais? Então, isso é interpretação de texto. É você juntar o que você leu com o seu conhecimento de mundo. Isso é interpretar. Compreender é ler, entender qual é o fato escrito. O que você pode provar a partir do que está escrito. Interpretar já é juntar o que você pode provar com o seu conhecimento, com o contexto em que aquilo está inserido. Beleza? Então é muito importante que vocês tenham essa noção da diferença e saber identificar nas questões, né? Qual é a abordagem? É de compreensão ou é de interpretação? Faz muita diferença também. Porque se você identifica que a questão é de compreensão textual, você vai se ater apenas ao que está escrito. Agora, se ela é de interpretação, você sabe que você vai ter que compreender a partir do que está escrito. Você vai ter que inferir, depreender, você vai ter que concluir a partir do que você leu. Inclusive, eu listei esse tipo de palavra para fazer a diferença entre uma e outra, beleza? Então, no material que vocês receberam, tem uma matéria de uma jornalista, né, que é muito importante. Eu vou abrir aqui para acompanhar também. Vocês vão acompanhar na tela também. E ela tá aí na segunda página. O nome da jornalista é Ismia Karine e essa reportagem saiu na página do Povo Online, agora em junho, tá? O título é Vidas Negras Importam. Movimento norte-americano traz luz à desigualdade racial no Brasil. Entenda os principais acontecimentos que influenciaram a atuação dos ativistas americanos e brasileiros em protestos a partir do movimento Black Lives Matter, BLM, traduzido no Brasil para Vidas Negras Importam. Aí tem uma foto que é bastante impressionante, né, dos manifestantes deitados no chão, com as mãos nas costas, como se estivessem presos, numa posição que lembra, né, aquela que foi vista no vídeo, em que o americano George Floyd foi assassinado por um policial americano, ok? Então a gente vai ler rapidamente. Isso que eu vou fazer agora se chama leitura exploratória. O que é a leitura exploratória? É quando você faz uma leitura do início ao fim sem parar, tentando entender a ideia geral do texto. Professora, na prova de concurso, você acha que a gente vai direto para a leitura exploratória? Não. Eu acho que você tem que ir primeiro ao enunciado direto, vai lá no enunciado ver o que está pedindo, para depois já fazer aquela leitura exploratória com intenção, já com maldade, entendeu? Então, é isso que eu recomendo. Nós vamos fazer uma leitura exploratória direto porque eu quero conversar com vocês sobre o texto antes de olhar questões. A morte do negro norte-americano George Floyd foi o estopim para manifestações em diversas partes do mundo, capaz de unir pessoas de diferentes classes e etnias na luta contra o racismo e na defesa da democracia. Para! Tipo, João Kleber. Para! Se aparecer ao longo da leitura exploratória uma palavra que você não conhece, na hora da prova, você vai fazer o seguinte, você vai passar igual a Sandra Bullock no Bird Box, você não vai abrir o olho de jeito nenhum, entendeu? Você vai passar direto. Igual a gente faz quando tá estudando inglês, se tem uma palavra que você não conhece, você tenta imaginar pelo contexto o que ela é e segue seu caminho na paz de Deus, entendeu? Não para por causa daquela palavra especificamente. Isso na hora da prova. Na hora do treino em casa, apareceu uma palavra que você não conhece, você vai destacar para procurar o significado e escrever bem em cima dela assim. Que assim você está contribuindo para o seu conhecimento de mundo, a expansão do seu vocabulário e o entendimento do texto. No treino, você vai parar e pesquisar. Na hora da prova, Bird Box, que ó, vai passando sem ler nada. Aqui poderia ser o caso da palavra estopim, né? O estopim é a gota d'água. É a última
É o que ocasionou as manifestações nesse caso aqui. O momento, já considerado histórico por pesquisadores e analistas sociais, surge como impulso à causa dos movimentos antirracista e antifascista, que consideram insustentáveis a crescente violência e desigualdade entre os grupos minoritários. Grupos minoritários. Só, assim, a critério, né, de aprendizado, né, a gente aproveita para agregar conhecimento aqui também. Há uma discussão sobre o uso do termo grupos minoritários. Não estou querendo dizer que a reportagem está equivocada, eu estou só chamando a atenção para vocês ficarem ligados, porque vocês conversando sobre isso, vocês podem ser interpelados e questionados por conta desse termo. Então, por exemplo, quando a gente fala de mulheres ou de pessoas negras, não necessariamente grupos minoritários ou minorias é o termo ideal para se usar, porque já há discussões. Será que realmente as mulheres são minoria? Dentro do âmbito que está sendo discutido? Será que as pessoas negras são minoria dentro desse contexto? Então, cuidado na redação e na hora de discutir, de trocar uma ideia. Mas a gente entende que grupo minoritário aqui está tendo um significado de grupo desprivilegiado, tá bom? Aí funciona melhor. O estopim das manifestações que iniciaram em maio lembra o que aconteceu com Eric Garner, outro negro morto pela polícia de Nova York em 2014. Na época, Garner tinha 43 anos, quando foi, da mesma forma que Floyd, asfixiado. Ele repetiu por 11 vezes as palavras "não consigo respirar", né, que também tem aparecido nas manifestações, o I can't breathe, né, que é "não consigo respirar", porque marca também essa história. O episódio causou uma grande revolta entre a população negra americana, e o movimento Black Lives Matter, que tinha pelo menos 2 anos de existência, se fortaleceu desde então. Também em 2014, o Brasil passava por um momento importante na luta contra a violência e racismo estrutural, com o surgimento da campanha Jovem Negro Vivo, da Anistia Internacional. Segundo relata a pesquisadora Geisa Matos de Araújo Lima, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. A campanha visava chamar a atenção para as primeiras estatísticas, que apontavam que, entre a população morta pela polícia, a maioria era de jovens, e destes, 70% eram negros. Mesmo antes disso, nos anos 90, houve chacinas violentas provocadas por policiais que ficaram famosas no Brasil, como a chacina do Carandiru e a chacina da Candelária. Mas não se acentuava na mídia o fato de que as vítimas eram negras. Não eram consideradas como crimes racistas. Detalhe a Geisa. As mudanças na compreensão do racismo de Estado foram percebidas principalmente a partir de 2014, quando surgiram dados apontando que a população negra é a que mais morre em decorrência da violência policial. Com isso, os movimentos a favor da vida dos negros passaram a se intensificar no Brasil, conforme explica a pesquisadora. O debate se fortaleceu também internacionalmente com a contribuição dos movimentos de mães de vítimas da violência no Brasil, violência policial no Brasil, e os movimentos de favelas na denúncia do racismo de Estado. Apesar dos flagrantes de violência contra os negros serem comumente associados a episódios ocorridos nos Estados Unidos, casos semelhantes não são raros no Brasil. Em 2014, a negra Cláudia da Silva Ferreira foi baleada enquanto saía de casa para comprar pão. Ela teve o corpo jogado no porta-malas de uma viatura da Polícia Militar. Quando supostamente estaria sendo levada para atendimento em um hospital, a porta do veículo se abriu e a mulher foi flagrada em vídeo sendo arrastada por pelo menos 300 metros. Esses 3 pontinhos, essas reticências entre parênteses aqui, significam que o texto não acabava aqui, né? Tinha mais coisa, mas a gente parou por aqui. Essa parte é minha. Essa matéria elucida bastante sobre o grande problema que o Brasil e o mundo enfrentam, e essas informações nos ajudam a interpretar com clareza a frase que precisamos analisar. Com base nisso, vamos julgar as sentenças. Antes de olhar as sentenças, deixa eu fazer aqui um resumo importante para você. Por exemplo, quando a autora do texto, a jornalista Ismer, fala que no Brasil, casos assim não são raros. Em 2014, a negra, e diz o nome dela, algumas pessoas pensam assim, por que escrever a negra e não a pessoa? Então, isso tem um objetivo, a gente chama isso de intencionalidade discursiva. Ela quer dizer que esse assassinato, essa violência, é mais um caso de violência contra a pessoa negra. Então, o exemplo não é aleatório, ele é um exemplo que corrobora com a ideia central do texto, que é falar sobre a violência contra as pessoas de cor de pele preta. Então, quando a gente fala de intencionalidade discursiva, a gente tem que entender que, para que a compreensão textual fique fechadinha, né, para que ninguém tenha dúvidas do que está sendo escrito, o autor usa palavras de propósito para indicar o que ele quer dizer.
Porque todo texto, toda obra de arte, todo ato comunicativo, toda expressão sentimental, tudo aquilo que a gente produz para se comunicar é aberto. Então, o que eu falo fica aberto à sua interpretação que me ouve. Mas fica aberto, mas não fica escancarado. Porque eu uso palavras que vão permitir que você entenda exatamente o que eu queria dizer. Entendeu? Quando a gente tem cuidado, né? Quando a gente fala na hora da raiva, quando a gente fala sem pensar muito, a gente fala um negócio que às vezes a pessoa entende de outro jeito. E os jornalistas têm muito cuidado, ou devem ter muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos dar uma olhada aí nessas questões que aparecem aqui para nós. Questão número 1, a questão de certo ou errado, tá? O movimento Vidas Negras Importam tem origem estrangeira e não se aplica ao Brasil. Certo ou errado? Errado. Assim como o texto deixou claro pra gente, o movimento, ele tem origem, sim, ele nasceu fora do Brasil, porém, o tipo de violência, o tipo de luta que ele simboliza é muito coerente e é muito inerente à nossa realidade, muito necessário. Então, a jornalista, né, no texto, justamente busca elucidar esse paralelo, essa comparação entre Brasil e Estados Unidos. Então tá errado. 2. Pela pesquisa apresentada no texto e por seus dados, podemos inferir que os policiais brasileiros e americanos não respeitam os direitos básicos da população mais pobre. Olha, vocês têm que prestar atenção no seguinte, as questões de certo ou errado são sempre ou quase sempre constituídas por duas partes. Pelo menos duas partes. E você tem que validar todas as partes. Às vezes o primeiro item ali, dentro do item, tá certo e o segundo tá errado. Então tá tudo errado. O primeiro tá errado e o segundo tá certo. Tá tudo errado. Se tiver uma coisa errada, tá errado. Então, nós temos aí a presença da palavra inferir, que significa você vai depreender, você vai subentender a partir do que você leu. Pela pesquisa apresentada no texto por seus dados, podemos inferir e deduzir que os policiais brasileiros e americanos não respeitam os direitos básicos da população. O que acontece aqui, gente? É muito comum a gente dar aquela dica assim, ó, cuidado com as palavras sempre, nunca, exceto, a exceção, toda vez que, aqueles termos que vão generalizar alguma coisa, ou vão especializar, tornar alguma coisa muito especial como uma exceção. Tem que ter cuidado com essas palavras, sim. Mas a ausência também de termos que possam relativizar diz muito sobre a parte de interpretação. Quando eu digo que os policiais brasileiros e americanos não respeitam os direitos básicos da população mais pobre, eu estou dizendo que todos os policiais brasileiros e todos os policiais americanos fazem isso. E o texto não fala isso. O texto fala que existe o abuso de poder por parte da polícia, existe uma luta contra isso, mas em momento nenhum a gente tem, assim, no texto um pedido pela erradicação da polícia, tem um pedido de prisão de todos os policiais, tem um pedido de destruição da instituição que é a polícia. Então, dizer que esse item está certo seria dizer que os dados do texto indicam que todos os policiais se corrompem dessa maneira. Então, está errado. O que a gente aprende dessa questão aqui? Não só o que está escrito vai validar, vai generalizar, mas também o que não está escrito. Porque se tivesse assim, inferir que alguns policiais brasileiros, ou muitos policiais brasileiros, isso já relativizaria. Eu já diria assim, não são todos, mas muitos fazem isso. Aí caberia com a ideia do texto, mas dizer que todos os policiais não funciona, tá bom? Tá errado. 3. Pela diferença no número de pessoas, conclui-se que o problema no Brasil é mais grave que nos Estados Unidos. Certo ou errado? Errado. Porque, não, professora, é claro que há. Se temos os mesmos problemas e aqui a gente tem muito mais gente, então o problema aqui é mais grave. Mas olha só, quando eu digo que pela diferença no número de pessoas, conclui-se que, e eu tenho um texto base para isso, eu preciso ver se essa informação está no meu texto. Você pode até achar que é, mas concluir que, eu concluiria isso baseado em qual parte do texto? Em qual linha eu estou falando de densidade populacional? Em qual linha eu estou falando de número de pessoas? Nenhuma. Pode ser até um fato para você, a sua opinião, né, que a gente acha que é fato, mas o texto não falou sobre isso, não entrou nesse mérito. A comparação é só para falar da existência desse tipo de crime. Então, tá errado também. 4. O nome do movimento Vidas Negras Importam sugere que a vida de pessoas negras é mais importante que a vida de pessoas não negras. Eu fiz questão de colocar essa questão aqui porque
o que eu mais vi, né, na semana inicial do movimento, que houve muita movimentação na internet, nas redes sociais, foi uma galera, inclusive lá no meu Instagram, né, eu postei, teve um dia a terça-feira preta, ou Blackout Thursday, né, rolou isso, em que a gente postou uma foto escura, toda apagada na rede social. Eu coloquei lá, vidas negras importam. Aí alguns seguidores foram lá, professora, vidas negras não, todas as vidas importam. Eu nem tive o trabalho de responder, porque eu respondi depois com a explicação sobre isso. É um problema de interpretação de texto. Quando você lê vidas negras importam e você vê isso como um desmerecimento dos outros tipos de vida, você só compreendeu, você não interpretou. Você não juntou essa frase e o que ela representa no contexto histórico contemporâneo. No contexto histórico significa o seguinte: vidas negras, vidas de pessoas pretas precisam da mesma atenção, da mesma importância, receber a mesma importância que as outras vidas que não são negras recebem. É isso, entendeu? E assim, o massacre acontece com esse tipo de pessoa. Então não tem porquê a gente colocar todas as vidas importam, já que a manifestação é para dar visibilidade a esse crime, a esse assassinato. Não de uma pessoa, mas de tantas pessoas desse tipo, todos os dias, no nosso país e no mundo todo. Beleza? Então, item mega power, ultra errado, tá? Não significa que as outras vidas não importam. Significa que as vidas negras precisam de visibilidade. 5. O início do movimento com o assassinato de George Floyd uniu brancos, negros e todo tipo de pessoa contra o racismo e o abuso de poder policial. Certo ou errado? Errado. Errou! Por quê? O início do movimento Black Lives Matter não teve início com o assassinato de George Floyd. As manifestações atuais tiveram início com o assassinato dele. Mas o movimento, como o texto falou, em 2014 já tinha 2 anos. Então, o movimento ganhou novo fôlego, mas ele não começou com essa morte especificamente. Tá bom? Se não fosse isso, daria pra gente estar dando certo, porque o texto fala uma frase bem parecida com essa. Tá bom? Então, todas as questões estão erradas. Se você está acompanhando a aula até aqui, comenta aí, coloca a hashtag eu assisti, eu fui, eu tava. Professor, eu entendi, eu concordei, eu não concordei. Eu acertei todas as questões de certo e errado, ou eu dei mole em alguma e outra. Eu vou adorar interagir com você nos comentários também. Tá se hidratando, tá bebendo uma água? Também. Ok, vamos prosseguir aqui no material. Eu coloquei aqui, né, algumas diferenças de enunciado de compreensão e de interpretação, para ajudar vocês a ficarem ligadinhos, se precisa só ler ou se precisa juntar a leitura com o seu entendimento. E eu coloquei uma questão aqui de 2014 da prova da Polícia Militar do Piauí com uma frase de Nelson Mandela que diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Falou pouco, mas falou bonito. Aí nós temos aqui, no texto, Nelson Mandela defende o quê? Se eu tenho que achar o que ele defende, então eu tenho que achar a alternativa correta de acordo com o texto. Vamos lá. Letra A. O preconceito pode existir mesmo quando amamos as pessoas à nossa volta? Essa frase, né, essa ideia está correta, mas o texto defende isso? É isso que o texto defende? Um texto bonito desse? Ele está querendo que a gente entenda que o preconceito existe mesmo quando tem amor? Não, passou longe. B. Ao contrário do que se pensa, o oposto do amor não é o ódio, e sim o preconceito? Não, isso aí não interessa a ninguém. Eu não quero saber qual é o oposto do amor, não. Eu quero saber que a gente tem que ensinar e aprender a não ter preconceito, né? C. Somente a religião é capaz de transformar o ódio aos semelhantes em amor? Ele está defendendo a religião? Não. Ele cita a religião ao dizer que a gente não vai odiar uma pessoa nem pela cor da pele, nem pela origem, nem pela religião. Só isso. D. Cultivar o amor ou o ódio é parte da nossa responsabilidade social? Essa pode ser. Vamos ler a letra aí pra ver também, ó. Preconceitos contra a cor da pele, origem ou religião são inatos no ser humano. E aí a chave estava na palavra inatos. Inato é algo que já nasce com a gente. É algo que faz parte da gente. Então, o preconceito de cor de pele, de origem ou de religião é uma coisa que nasce com o ser humano? Pelo contrário, né? Ele está dizendo que ninguém nasce com essa característica. As pessoas aprendem. E eu acho legal que ele usa as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Quando ele troca o aprender pelo ensinar,
Ele coloca a responsabilidade em nós para a próxima geração. Quer dizer, a próxima geração, ela vai odiar, ela vai ter preconceito se ela aprender, se a gente ensinar. E se a gente ensina a amar, a respeitar, a conhecer, a entender o outro, a próxima geração vai aprender. Certo? Isso é muito legal, isso é muito óbvio, né? O gabarito é letra D. Cultivar o amor ou o ódio é parte da nossa responsabilidade social. Então, da nossa responsabilidade social como educadores. Professores, pais, tios, amigos, educadores. Letra D. Aí, professora, mas eu não acho que ele está defendendo cultivar o ódio. Também acho que não. Ele está falando de cultivar só o amor. Mas, dentre as opções, essa é a que com certeza está certa. Né? Porque as outras estão muito erradas. Isso é muito importante também. Seguindo, dando sequência aqui no material, tem uma questão retirada da prova da UERJ, da última prova da UERJ, né? Então, muito recente, muito atualizada. Eu botei o UERJ 2020, né? Mas foi feito em 2019. E trouxe uma música do Jorge Aragão. Se você não conhece essa música, eu não sei em que planeta você vive, que isso é um sambão. Te recomendo, inclusive, né, que você escute, que você ouça, porque essa música é muito maneira, além de ser muito importante. O nome dela é Identidade. E ela diz o seguinte: elevador é quase um templo. Exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Tem. Depois vem: quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. E o refrão: se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. Resgatar nossa identidade. Isso é um sambão, isso é muito bom. E aí a questão vai perguntar o seguinte: a metáfora preto de alma branca é criticada na letra da canção por estar associada a um contexto dentro. A gente volta lá? Ele fala o seguinte: se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, quer dizer, se você acha que preto de alma branca é um elogio, se você acha que é esse o tipo de pessoa que presta, o preto que tem alma branca, alguma coisa nesse sentido, o preto que age como branco, que parece branco, que não é tão preto, que é preto mais claro, que tem traços de branco, que tem alguma coisa que remeta ao branco, é esse que presta? Então isso aí não ajuda em nada na nossa causa, isso só faz a gente sofrer. Isso não resgata a nossa identidade. Jorge Aragão é um cantor e compositor negro empoderado, porque, por exemplo, eu acho isso aqui muito bacana, quando ele fala: temos a cor da noite, filhos de todo açoite. A cor da noite, a noite é preta. Lembrei da Preta Gil também, que tem um show chamado Noite Preta, né? Uma turnê que é incrível também. A noite é negra, a noite é preta, mas isso aqui é colocado com força, com poder. Não é assim, não é pejorativo, isso é afetivo, é diferente. Filhos de todo açoite, isso remete à escravidão, mas está sendo colocado na mesa como critério de força, da maneira como fomos forjados. Fomos, no caso, o povo preto, aqui no lírico de Jorge Aragão. Não o meu. Essa não é uma realidade minha. Eu tô transpondo aqui só a interpretação. Se o preto de alma branca é o exemplo da dignidade, isso aí tá errado. Isso aí não adianta nada pra gente, isso só atrapalha, tá bom? Essa é a crítica. Então a gente vai escolher uma alternativa aqui. Esse texto, ele tá falando mais, na opinião de vocês, sobre intolerância cultural, desigualdade étnica, discriminação política ou hierarquia econômica. De cara, eu acho que a gente descarta hierarquia econômica e discriminação política. Esses dois a gente bota para ralar, porque não tem nada a ver com política nem com economia. Agora, a gente fica entre intolerância cultural ou desigualdade étnica. E o gabarito é a letra B, desigualdade étnica. Étnico vem de etnia vem de origem, de raiz. E essa música é uma crítica ao racismo, né? Só o trecho destacado aqui no enunciado talvez não seja suficiente para você entender a crítica, mas se você ler o começo da música, que não tá aí à toa, né, você vai ver que ele fala: elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono, sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono. É aquela imagem, aquela fábula de que o elevador social é do patrão e a pessoa que se sente ou que é classificada pelo patrão como inferior não deveria estar no mesmo meio, no mesmo ciclo. E o eu lírico está trazendo aqui: para com isso, não pega o de serviço, não.
se o social tem dono na cabeça da pessoa que acha assim, porque a verdade é que isso não precisa acontecer. Quem cede a vez, se você não vou pegar para não causar um constrangimento e tal, não quer vitória, você não tá ajudando a causa se você faz isso, se você abdica, se você é omisso. Aí ele vem aqui com o resgate da identidade. Que não é só aquele documento que você leva e enfia na capa do celular ou aqui no decode para sua balada. Identidade no sentido da raiz, da força, da origem, de quem realmente cada pessoa é. Essa música é muito maneira. Nossa, se você não conhecia, se você é Enzo ou Valentina, nasceu agora, tá no mundo agora, corre atrás porque vale a pena, isso agrega bastante aqui pra gente como ser humano e como brasileiro, tá bom? Não é porque a dor não é sua, né, que você não vá participar da mudança que o mundo precisa. Eu acho legal isso também porque tem muita gente que me questiona sobre algumas mudanças de vocabulário e de postura que a gente precisa ter. Por exemplo, a palavra denegrir, o termo criado mudo, entre outras palavras que dão uma conotação pejorativa ou tem uma raiz histórica que é ofensiva para o povo preto. A palavra negro, a palavra preto, qual é a palavra que tem que usar? Então, vamos lá. Denegrir seria tornar negro, passar a ser negro, denegrir. E quando você fala, a sua atitude denegriu a imagem da empresa, a sua atitude foi prejudicial. Então, tornar negro é prejudicar? Tornar negro é uma coisa ruim? Não precisa ser, não tem que ser. Então, existe um movimento para que essa palavra não seja mais usada. E aí tem gente que vem me questionar e fala, professora, muito mimimi, né? O pessoal quer mudar a língua, um negócio que sempre foi, nada a ver. Ninguém pensa em negro quando fala denegrir. Beleza, é uma besteira. Se é uma besteira, então vamos parar de falar. Se é uma besteira, a gente para. Sabe por quê? Nunca me ofendeu a palavra denegrir, porque essa dor não é minha. Mas já que é uma besteira, que é algo irrelevante, então a gente respeita quem se sente ofendido com isso. E para de usar. A nossa língua é viva. Ela pode ser corrigida. O tempo todo a gente atualiza e muda. Então, se existe a possibilidade de uma pessoa sofrer pela existência dessa palavra, eu acho que vale a pena a gente não falar mais. A gente tem que respeitar. Isso se chama empatia. Não é porque eu não sofro, porque eu acho que é uma bobeira, que eu não vou apoiar essa causa, já que faz alguém sofrer. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa noção. A língua, ela também é representação de um povo. E o povo que eu quero ser, eu quero me sentir representada por uma língua atualizada, uma língua que é empática, uma língua que considera as lutas que a gente acha importantes. Então, eu super apoio. Eu odeio o termo mimimi, eu odeio isso. Geralmente a gente chama de mimimi alguma coisa que não nos interessa. Quando é a nossa dor, quando é o nosso problema, não é mimimi. É super importante, é engajado, a gente tem que falar. Quando é do outro, a gente fala que é mimimi. Vamos refletir. Vamos pensar sobre isso. Porque isso vai aparecer para você. Como análise textual, análise crítica do texto. Então você se liga, não estou falando só porque é minha opinião, mas porque isso vai ser importante para você também. Pode me cobrar. Quando cair, você vê que vai, professor, eu fiz uma prova e caiu. A senhora falou e é aquilo mesmo. Isso é linguística, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no material. Tem um tema de redação do grupo 7 que eu deixei para vocês. Gostaria que vocês analisassem e tentassem também produzir textos. Esse curso é de interpretação textual, mas interpretar uma questão discursiva também é muito importante, né? Então, você considerar cada palavra... Olha só, o enunciado direto fala assim: considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, disserte acerca do histórico racismo construído na sociedade brasileira. O tema aqui da questão discursiva seria o histórico racismo construído na sociedade brasileira. O tema está dizendo que o racismo é sequela da história e ele foi construído, ele foi moldado, ele foi elaborado na nossa sociedade. Esse é o tema. Então, o tema não é você falar que o racismo existe, o tema não é você falar que a gente tem que parar de ser racista, o tema é você provar, isso tudo é importante, o racismo existe, a gente tem que parar de ser racista, mas o tema é você falar sobre como, na história, da maneira como a gente foi colonizado, da maneira como o país existe, o racismo está consolidado. É claro que você vai chegar na conclusão do seu desenvolvimento e você vai falar sobre políticas públicas anti-racismo. O texto motivador é de um assistente social, então ele é super engajado na causa. Mas você vê que o tema não é como acabar com o racismo, o tema é o racismo é histórico e ele é construído, ele tem base de construção. As pessoas... É conveniente para algumas pessoas que exista o racismo. Isso é histórico. Então, leiam, aproveitem,
Pensem bastante, deixem as dúvidas aqui nos comentários. A gente tá junto, essa é a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Tema forte, porém necessário e muito atual. Você precisa se atualizar também. Na próxima aula, a gente vai falar sobre recursos textuais que vão facilitar na hora de interpretar o texto, tá bom? Relações semânticas entre frases, entre parágrafos, eu vou explicar o que é isso. E eu vou falar algumas peripécias que estão sempre presentes nos bons textos, né? Como a alusão, a referência, o crossover, que agora tá muito em alta também, a paródia, a paráfrase, a gente vai falar sobre tudo isso amanhã, com textos que vocês vão gostar. E amanhã também eu trago um trabalhinho para casa, pra vocês fazerem a interpretação baseada em tudo que a gente aprendeu hoje e na próxima aula, tá bom? Não tem jeito, vai passar, a gente tá junto até o final.